Irmãos, nós vamos ler dois textos. O primeiro texto está em Isaías, o capítulo 42, nós vamos ler o versículo 5 a 7 de Isaías. Depois nós vamos fazer uma outra leitura em Atos, no capítulo 17, mas nós vamos começar aqui por Isaías, capítulo 42. São dois textos, inclusive, bastante conhecidos dos irmãos, mas Deus nos tocou no coração em falar um pouco desses dois textos, que esses dois textos, eles se conversam de alguma forma, né? A palavra de Deus, ela é única, né? Ela nos leva a Deus. E quando nós lemos o texto de Isaías, no capítulo 42, versos 5 a 7, depois nós vamos ler lá em Atos, irmãos, vão ver que esses textos, eles se conversam e são bênção para a nossa vida. Diz a palavra do Senhor em Isaías 42, versos 5 a 7. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Glória a Deus. Irmãos, esse texto bíblico, ele está lá em Isaías, se não me engano, 600, 700 anos antes do... Larissa, deve ser alguma encomenda para amanhã, viu? Depois, se vocês quiserem pegar aqui, leva. Chegou o dono. Eu desliguei aí, é um pedido. Então, esse texto bíblico aqui, irmãos, vejam, Isaías está lá 700 anos antes do outro texto que nós vamos ler, que está lá em Atos, e ele fala aqui de algo que chamou muito a minha atenção. Eu tinha já refletido um pouco sobre Atos, mas quando eu li este versículo, em especial, versículo de número 6, é um versículo que fala muito conosco nesta noite. Diz aqui que o Senhor Jesus, Ele te chamou em justiça. Aleluia. Eu e você estamos aqui porque nós somos justificados por Jesus Cristo. Ele se deu na cruz do Calvário por nós. Número 2, diz também que Deus nos toma pela mão. E se nós estamos aqui, Deus tem abençoado as nossas vidas, é porque o Senhor está com as suas mãos segurando na nossa nessa noite. E Ele vai continuar segurando na sua mão nesse ano 2026. Depois Ele diz aqui no texto que Ele te guardará e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. É uma profecia messiânica, ela fala ao mesmo tempo de Jesus, mas fala também do cuidado conosco. E Ele fala aqui da luz para os gentios. E aí nós vamos lá para Atos, no capítulo 17, e nós vamos ver esse texto aqui de Isaías, uma profecia 700 anos antes de Cristo, se concretizando lá em Atos, no capítulo 17. Então a palavra de Deus, irmãos, por isso que nós dizemos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus, ela traz Cristo como, ela é cristocêntrica, ela traz Jesus Cristo como o nosso Salvador, ela anuncia Jesus lá no Velho Testamento, ela testifica de Jesus no Novo Testamento, e quando nós vamos para Apocalipse, ela testifica de um Jesus que virá em breve para buscar a sua igreja. Então a palavra de Deus, ela faz menção, ou ela traz Jesus em todos os momentos, desde o Velho até o Novo Testamento. E quando eu li esse texto em casa, em especial o verso de número 6, diz que Jesus,
né, que ele será a luz para os gentios. Então, nesse texto aqui, ele fala de um Messias, ele fala de um servo do Senhor, mas fala também de nós. Então é uma palavra que alcança os nossos corações, porque nós temos um Deus que Ele nos chamou em justiça, Ele nos toma pela mão, Ele nos guarda, e Ele tem um conserto todo especial para a nossa vida. Então, irmão, não é em vão você estar aqui na casa do Senhor. Eu sempre costumo dizer, porque a nossa igreja ela abre os 52 domingos do ano, a não ser que seja o dia de Natal ou de Ano Novo, né? E eu já descobri na folhinha que não será. Parece que o Natal é dia 25, numa sexta-feira, ou é num sábado, e o Ano Novo também. Então significa o quê? Que nós muito provavelmente estaremos aqui os 52 domingos do ano, porque nós estamos aqui para levar a luz da palavra de Deus a todo aquele que nele crê. Nós somos os gentios, nós não somos judeus. A palavra de Deus nos alcançou. E aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para você, também deve ser bom para alguém. Então, se a palavra de Deus é boa para a sua vida, faz bom efeito na sua vida, com certeza irá fazer efeito na vida de quem adentrar naquela porta e ouvir a mensagem dos céus. Amém, irmãos? Agora vamos abrir lá em Atos, vamos ler em Atos capítulo 17, verso 10 a 15, nós vamos ver agora, na prática, o cumprimento desta profecia. Também é um texto conhecido dos irmãos. Para resumir, nós vamos ler do verso 10 em diante. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá para excitarem as multidões. E no mesmo instante, os irmãos mandaram que Paulo fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali com eles. Queridos irmãos, esse texto bíblico, nós sempre ouvimos pregadores, durante a mensagem, fazer menção sobre os irmãos de Bereia, a nobreza dos irmãos de Bereia. É bom a gente esclarecer aqui um pouco o texto bíblico, a interpretação do texto bíblico. O texto bíblico, quando ele fala do nobre aqui, ele fala um pouco das mulheres nobres gregas. Mas em outras interpretações, os irmãos falam da nobreza dos irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia não é que eles eram nobres no sentido da riqueza. As mulheres gregas sim, mas os judeus não. Então, a nobreza daqueles judeus se fazia pelo fato de que eles receberam a palavra de Deus de uma maneira muito aplicada e muito diferente do que os irmãos lá em Tessalônica, porque quando a gente vê o texto bíblico e lê os capítulos anteriores, o apóstolo Paulo, ele havia passado em Tessalônica, e lá ele pregando a palavra, os judeus daquela região, né, ali pertencente à Macedônia, eles se rebelaram ali e colocaram o povo contra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo e Silas sofreram ali uma perseguição e tiveram que sair dali e chegaram a Bereia. Bereia estava na mesma região. Havia naquele tempo o Império Romano fez muitas estradas. E havia uma estrada que saía da Itália e ia até aos países, vamos dizer, asiáticos. Né, aquilo que era uma forma de se chegar até hoje. Quando ele fala Ásia ali, ele já está falando ali no sentido, mesmo sentido União Soviética, sentido Bósnia, né, que é depois que eu estou sem mapa aqui, senão eu punha um mapa aqui e explicava para os irmãos, mas depois da bota da Itália você subia e chegava nos países que hoje a gente denomina ali como leste europeu, e dali começa o sentido oriental, né, do mapa mundi, né, no sentido oriental mesmo, sentido China, sentido Japão, mas havia uma estrada.
E essa estrada, ela passava por Tessalônica, passava por Bereia, e era um caminho natural para as pessoas que iam no sentido do Oriente. E, portanto, tanto Tessalônica quanto Bereia eram cidades grandes, cidades famosas, cidades de um bom comércio. E, inclusive, conta-se que Alexandre o grande imperador grego, que tomou posse de vários países, chegou a tomar posse até do Egito, né, fez parte do seu império, e Alexandre o Grande havia nascido naquela região, uma cidade vizinha a Bereia. Então eles estavam num centro de cultura grega, o apóstolo Paulo estava juntamente com Silas. E em Tessalônica eles haviam ido na sinagoga, falado de Jesus, falado da palavra, não foram bem recebidos, tiveram que sair de lá. Os judeus de lá se rebelaram, não queriam ouvir a palavra acerca de Jesus, mas eles chegaram em Bereia e encontraram lá dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas formado por judeus que ouviram a palavra de Deus, e a palavra falou aos seus corações, e aqui diz que eles se debruçaram em aprender e conhecer a palavra de Deus. E aqueles mesmos homens e mulheres falaram de Jesus, anunciaram a Jesus, e aí entra o cumprimento da profecia. Os gregos que ali moravam, os gentios que ali moravam, começaram a receber a luz da palavra de Deus, que Isaías fez menção no outro texto que nós lemos. Queridos irmãos, o que nós queremos dizer com isto para os irmãos nesta noite? Que a profecia de Isaías, ela é válida até hoje. Eu e você estamos aqui para anunciar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Aí você vai dizer assim, mas pastor, todo mundo hoje conhece o Evangelho. Há inclusive um estudo, eu li essa semana, achei bastante interessante. Há um estudo que entre os jovens está surgindo um movimento em que muitos jovens que não são de famílias evangélicas, eles começam a se intitular como gospel, eles são evangélicos, eles são a favor do evangelho, mas muitas vezes efetivamente não frequentam nenhuma igreja. Às vezes eles gostam de ouvir as músicas gospel, eles gostam das músicas evangélicas, eles gostam de ouvir hinos, eles gostam de ouvir louvores, mas eles não participam de nenhuma igreja, mas eles simpatizam com a cultura do que é o gospel, do que é ser o evangélico. Eles acham que isto é muito melhor, porque é uma cultura saudável, em sendo participantes desse movimento, eles não bebem, eles não fumam, eles conseguem ser uma geração saúde, eles conseguem frequentar uma academia, e para eles é muito mais importante frequentar uma academia do que um bar. Então, surge-se essa cultura, mas efetivamente, eles ainda não estão inseridos em uma igreja de maneira formal. Eles ouvem os louvores, gostam da música gospel, admiram alguns dos cantores, mas eles ainda não estão inseridos. E há um estudo social sobre isso, sobre esse movimento que tem surgido. E eles são muito simpatizantes ao Evangelho, mas ainda não estão efetivamente inseridos no Evangelho. Ou seja, eles conhecem de ouvir falar, mas é necessário que Jesus Cristo transforme efetivamente a vida desses moços. É muito bom que eles gostem do Evangelho. Isso é muito positivo. Talvez alguma pessoa poderia dizer, não, isso é coisa de modinha, isso é uma moda. Não, irmãos, isso é uma bênção. Porque são pessoas que estão com seu coração aberto, para que você e eu possamos falar de Jesus e a vida dele possa ser efetivamente transformada. Então, quando nós falamos disso, nós estamos vendo a profecia de Isaías lá 700 anos antes de Jesus, lá no capítulo 42, que nós vemos, versos 5 a 7, nós vemos a profecia de Isaías falando de ser luz para os gentios. Já se passou a igreja primitiva, já se passou aqui o apóstolo Paulo, ele falou de Jesus em Bereia aos judeus e aos gregos nobres, e
Deus ali abençoou e a igreja floresceu. E a igreja chegou até nós nesta noite. E nesta noite o apóstolo Paulo nos lembra que nós temos que falar a todos, quer sejam judeus, quer sejam gregos, todos precisam ouvir a palavra de Deus. Mas eu gostaria de frisar aqui alguns pontos necessários para que nós estejamos alinhados com os irmãos de Bereia. Primeiramente, a questão da nobreza deles não era só a questão da questão social. As mulheres gregas eram nobres, mas o outro grupo era de judeus. E a nobreza deles consistia em buscar a palavra de Deus, em dedicar-se, em conhecer a palavra de Deus. Então fica aqui a nós, para os irmãos nesta noite, um primeiro conselho pastoral para o ano de 2026. Eu sei que os irmãos já tiveram palavras muito abençoadas aqui, no primeiro domingo do ano. O pastor Rogério trouxe aqui uma palavra acerca de recomeço. Depois, domingo passado, o pastor Alencar trouxe aqui uma palavra na Santa Ceia, falando um pouco aí sobre decisão, a tomada de decisão na nossa vida. E nós estamos iniciando o ano, então nós temos realmente que recomeçar, nós temos que realmente tomar decisões. E nós temos também que fazer como os irmãos de Bereia, nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que guia a minha e a tua vida. O que guia a minha e a tua vida é a palavra de Deus, irmãos, não é o que a sociedade faz. Então, voltando agora, vamos falar mais um pouquinho sobre a sociedade. Nós não podemos. Tem um texto em 1 Reis, no capítulo 18, verso 21, que ele fala ali sobre cochear em dois pensamentos. Cochear em dois pensamentos. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós somos bombardeados hoje por muitas informações, na internet, em sites, em redes sociais, nós somos bombardeados, são informações, e nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Será que essa informação é certa ou será que a Bíblia é certa? Não, nós ouvimos aqui e vamos checar se está de acordo com a Bíblia. Então nós temos que, para poder formar a nossa opinião, nós não podemos somar a nossa opinião porque o outro disse ou porque o outro faz. Os irmãos estão entendendo? A nossa opinião, ela deve ser formada com uma base bíblica. Então eu ouvi lá, a sociedade pensa tal coisa sobre determinado assunto. Aí eu vou para a Bíblia para conferir. Tem um professor universitário, professor Licurgo, e esse irmão, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E as universidades federais, eu não queria falar de tendência social, mas vou ter que falar. Elas estão muito movidas, os alunos que lá estudam, em geral, isso nas faculdades, principalmente federais, estaduais, faculdade pública em geral, movidas pela pauta liberal. E o pastor Licurgo, ele além de teólogo, ele é físico, ou é matemático, e ele dá aula lá na faculdade. E se os irmãos olharem na internet aí, ele tem sido muito perseguido pelos alunos lá, porque ele é uma pessoa que faz o que eu acabei de falar. Ele ouve a notícia e vai checar se bate com a Bíblia. Então, ele é muito perseguido lá, porque ele é um homem crente que dá aula numa faculdade, recheada de ideologia voltada para o liberalismo em geral, que é o que a gente tem vivido aí. Não é liberalismo econômico, falando de liberalismo social. Temos que separar. Liberalismo econômico é outra coisa. Eu não sou contador, advogado nem nada, mas liberalismo econômico é iniciativa privada, empreendedorismo, isso é liberalismo econômico. Eu estou falando aqui de liberalismo social. É a pauta mais moderna aí que tem da sociedade, do liberalismo social, tal como casamento aberto, como outras coisas que a sociedade tem apregoado no último período. Então nós temos, infelizmente, no âmbito universitário, ao invés da turma estar estudando, aprendendo a fazer equação, aprendendo a fazer fórmula química, a turma gasta mais tempo com questões de pautas sociais, liberais e etc. E aí o professor lá sofre esta perseguição,
porque ele pega aquilo que a sociedade apregoa e ele vai conferir com a Bíblia, e nas falas dele, nas apresentações, nas entrevistas dele, ele é muito contundente sobre aquilo que a Bíblia fala e aquilo que a sociedade prega. Então ele tem sido criticado nesse meio. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, queridos, vai ter uma hora que nós não vamos poder cochear em dois pensamentos. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então, se eu sou crente e a pauta social fala determinada coisa e aquela coisa não está de acordo com a palavra de Deus, eu vou ter que me posicionar. Digo, olha, eu como crente não concordo. A gente vai ter que aprender a fazer isso. A gente vai ter que aprender a fazer isso. Vai ser duro, vai ser duro. Se você tem medo, se vira, mas vai ter que, nós vamos passar por isso. Porque, se eu falar aqui, tem professores, aqui tem alunos universitários, se a gente for conversar, a pauta é essa. Eu já terminei faculdade há 30 anos, aliás, será que até preciso ver se o CREA lá não me dá um desconto pelo tempo de formado. Então, irmãos, é um momento que nós atravessamos. É interessante eu colocar essa pauta aqui, que eu estou sendo bem prudente, bem cuidadoso, para não falar nomes, não falar nada. Mas os irmãos de Bereia passavam por isso. Eles estavam imersos na cultura grega. E a cultura grega era uma cultura liberal sob o ponto de vista social. Era liberal sob o ponto de vista social. Sob o ponto de vista conjugal, sob o ponto de vista do namoro, da sexualidade. E aí o apóstolo Paulo chega numa cidade dessas, uma cidade moderna, e aí ele começa a falar de Jesus, os gregos começam a ouvir e começam a aceitar a Jesus. Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, é que a palavra de Deus, ela continua sendo fiel. A sociedade pode mudar, a cultura pode mudar. A cultura do período aqui do apóstolo Paulo mudou em relação à de hoje, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Ela continua sendo a mesma. Eu não estou dizendo para os irmãos pegar a Bíblia e sair brigando com um e com o outro na rua, entrando em debate, etc. Porque eu mesmo não sou uma pessoa que me envolve em debates bíblicos, não sou muito fã. Mas, uma coisa é certa, irmãos, nós, em determinados momentos que nós somos consultados, nós vamos ter que fazer como os irmãos de Bereia, nós vamos ter que dizer que concordamos com o que a palavra de Deus diz. Isso é fato. E eu estou falando que nós estamos começando o ano, e a sociedade puxa muito para isso, ainda mais esse ano que é ano de eleição, esse vai ser o assunto debatido no ano. Então, é importante falar aos irmãos que vamos ter que em algum momento, não dá para cochear em dois pensamentos, não dá para simpatizar com um e bater palma para o outro. Não, vai ter que ter um momento que a pessoa vai dizer, olha, mas a sociedade faz isso e isso. Aí você vai dizer assim, mas eu sou crente, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E aí a pessoa vai ficar de mal de você. Beleza, você segue a sua vida, mais um de mal de você, e você continua a sua jornada. Mas você não pode deixar de falar daquilo que a palavra de Deus determina. Entendeu, irmãos? Entendeu? Eu sei que é difícil, não estou ouvindo isso, diz, o pastor está muito doido hoje. Não estou muito doido não, irmãos. Mas eu leio informações, e a gente vai vendo as informações, e eu observo muito essa questão social. Política eu não observo muito não, mas a questão social eu olho muito. E eu vejo que a sociedade caminha muito nessa tendência, e infelizmente às vezes no ambiente estudantil, universitário, a gente vê muito isso, essa dificuldade. Então hoje o crente às vezes, ele, apesar de toda essa cultura do jovem simpatizar com o crente, que eu falei que existe isso também, há essa dificuldade de nós falarmos que somos crentes e falarmos sobre as verdades bíblicas. Mas nós aprendemos também aqui com os irmãos de Bereia, no versículo de número 12, eles nos ensinam que muitos deles creram. E eu quero dizer para você que nesta noite, se você continuar falando de Jesus, muitos crerão naquilo que você falar. Aleluia! Então nós aprendemos com os irmãos de Bereia, que nós temos que realmente nos debruçar sobre a palavra de Deus, que nós devemos realmente conduzir a nossa vida e as nossas opiniões à luz
da palavra de Deus. E que nós não devemos parar de falar da palavra de Deus, porque nós vamos falar e as pessoas vão crer, porque quem salva não sou eu, quem salva não é você, quem salva é o Espírito Santo de Deus que está conosco aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Um outro fato que acontece, que nós aprendemos com os irmãos de Bereia, que eles foram crentes muito mais fiéis que os lá em Tessalônica. Em Tessalônica, os judeus se rebelaram e armaram lá umas ciladas contra Paulo e Silas. Mas aqui diz a palavra de Deus que aqueles irmãos de Bereia, eles foram tão impactados pela palavra de Deus, porque o que aconteceu? Deixa eu contar a história aqui. Vamos fazer aqui fazer igual aquele rapaz que tem no Instagram, vamos fazer aqui uma fofoca gospel. O que aconteceu? Os judeus de Tessalônica expulsaram Paulo e Silas de lá. Eles não ficaram satisfeitos. Aí descobriram que Paulo e Silas estavam pregando em Bereia. Aí aquela mesma turma que fez aquele vulco-vulco lá, pegou e foi lá para Bereia para incomodar a vida de Paulo. E quando eles chegaram em Bereia, eles começaram outro movimento lá. Os irmãos de Bereia tiveram o cuidado de acolher a Silas e organizar para que Paulo pudesse viajar e que Paulo pudesse ir para outro local para continuar a sua viagem missionária. O que mostra isso, o que nós aprendemos com os irmãos de Bereia, é que a fé, ela deve ser também corroborada com obras. A fé deve ser corroborada com obras. Aí os irmãos vão dizer, obras sociais, pastor? Também. Mas as obras, irmãos, é tudo aquilo que é palpável e visível a quem te cerca. Então, por exemplo, eu não posso dizer que sou crente e passar o dia inteiro contando mentira e enrolando os outros. Tem gente que não sabe o que eu vou falar aqui, porque eu sou velhinho. Se o pastor Wagner estivesse aqui, eu ia dizer, pastor Wagner lembra. Mas o pastor Alencar lembra. Então, antigamente, tem jovem aqui que nunca viu um cheque na vida, sabe o que é cheque? O brasileiro caiu em desuso, o americano ainda usa muito, mas o cheque, tinha o cheque, né? E a pessoa dava o cheque sem fundo, lembra disso? Quem lembra disso? Então, eu não posso dizer que eu sou crente e dou o cheque sem fundo. Outro dia eu expliquei para um jovem que trabalha comigo, um moço da idade dos meus filhos, e ele perguntou para mim do cheque. Eu não sei como surgiu a conversa, perguntou do cheque. Aí eu falei para ele, olha meu filho, é o seguinte, quando eu casei, eu comprei os móveis para eu casar, e o homem fez para mim 3 prestações no cheque. No cheque pré-datado, eu escrevi a data. Vocês lembram disso? Lembra, irmã Dilma, a senhora que trabalhou no banco? Ainda no tempo do Banespa, né? Mas fica calma que eu não vou dar datas não, fica tranquilo. A gente põe um bilhetinho assim, o cheque é bom para o dia tal. Lembra? Aquilo era uma relação comercial de confiança. Você dava um cheque para alguém e aquele camarada confiava que lá naquele dia ele ia depositar o cheque e você ia ter saldo na conta e o cheque ia pagar. Não era assim? Lembra? Não tinha quase cartão de crédito, né? Não tinha. Então era uma relação comercial de confiança. Então, naquele tempo, né? Fica bonito para um crente dar um cheque sem fundo? Sim ou não? Não. Então, isso são obras. Porque não adianta nada eu dizer que eu sou crente e eu enrolar a pessoa que faz negócio comigo. Ou eu dar o cheque sem fundo, ninguém dá cheque sem fundo mais, que isso aí se acabou. Mas são coisas como essa. Então, obras não é só aquilo que é de cunho social benevolente. Não é só aquilo que é eu dar um alimento a alguém, eu dar uma roupa a alguém, eu dar um remédio a alguém, eu ajudar alguém que está em apuros financeiros, eu poder ajudar de alguma forma, eu doarmos algo a alguém. Isso também são obras, mas a obra também é o nosso viver. E aí nós aprendemos com os irmãos de Bereia que nós temos que mostrar que a nossa fé é corroborada pelas nossas obras. Eles receberam Paulo, ouviram Paulo falar de Jesus, receberam Jesus nas suas vidas e cuidaram da vida de Paulo para que Paulo pudesse viajar para outro lugar. Eles fizeram o bem a Paulo.
Então nós, como crentes em Cristo Jesus, nesta noite, nós somos também chamados a em 2026, não somente falar de Jesus, não somente corroborar a nossa vida pela palavra, mas também nós somos chamados por Jesus nesta noite a realizarmos toda boa obra nesse ano de 2026. E o Deus Pai que está nos céus estará olhando por cada um de nós e abençoando as nossas vidas. Portanto, irmãos, a nossa fé deve ser uma fé madura, uma fé com discernimento. Nós aprendemos com os irmãos de Bereia, os irmãos bereanos, que eles tinham uma fé madura em Cristo Jesus. E eu até achei aqui uma curiosidade bíblica que está no capítulo 20, se eu anotei o versículo aqui, agora achei. No versículo 4, o apóstolo Paulo, ele fala que depois que ele havia cessado o alvoroço, saiu para a Macedônia e tal, ele levou com ele um irmão chamado Sópatro, que era de Bereia, um homem de origem grega, que se inseriu no ministério juntamente com Paulo. E quando nós vemos isso, essa passagem bíblica, depois os irmãos podem ler, no capítulo 20 de Atos, o irmão faça a leitura do versículo 3, versículo 4, versículo 5, o irmão vai entender melhor essa informação que eu estou passando aqui aos irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 20, que ele faz menção de alguns obreiros que com ele estavam, ele já informa que estava com ele um irmão de Bereia. Ou seja, aqueles bereanos, eles receberam a palavra, eles se dedicaram à palavra, ou seja, eles usavam a palavra para corroborar aquilo confrontar aquilo que a sociedade falava. Eles realizaram a obra, eles mostraram por meio de obras o que era ser crente, o que era receber Jesus nas suas vidas, e eles também se dedicaram à obra do Senhor, a realizar a obra do Senhor. Então, quando nós falamos em obras, por isso que eu falei, o sentido de obras é muito amplo. Há uma corrente religiosa que restringe o obras somente a questão social, do dar, a questão benevolente. Mas quando nós estamos falando aqui de obras, o conceito de obras aqui na palavra de Deus, ele é muito mais amplo, porque obras é o que eu posso fazer ao meu próximo, obras é o meu testemunho, e obras é aquilo que eu posso realizar na obra do Senhor. E aí os irmãos de Bereia, nós aprendemos que eles realizaram bem ao próximo, eles viviam a palavra de Deus e eles estavam realizando a obra de Deus. E quando eu comecei a estudar esse texto, eu senti em meu coração em compartilhar com os irmãos nessa noite, porque é desejo do meu coração que as obras de Deus sejam excelentes na sua vida, que você abençoe o próximo, que você viva aquilo que você prega, aquilo que você diz que você é, mas que em especial você também realize a obra do Senhor e a obra na casa do Senhor. Porque todas estas coisas, irmãos, elas corroboram para uma fé madura na presença de Jesus Cristo. E eu não podia, como pastor, deixar de abordar com os irmãos a necessidade de que em 2026 a nossa fé seja um pouco mais madura. Não dá para a cada ano eu não ficar mais maduro espiritualmente. Nós temos que buscar essa maturidade espiritual. Então, hoje eu tenho que ser um crente um pouquinho melhor do que eu fui ano passado, em 25. Em 26, eu tenho que ser um pouquinho melhor do que eu fui em 24. E ano que vem, se Jesus não voltar, em 2027, você vai ter que ser um pouquinho melhor do que você foi em 2026. Os irmãos estão entendendo? Porque o apóstolo Paulo também dizia no texto bíblico, eu sou ruim para decorar referência. Cadê o irmão Torres? Ele está trabalhando lá na secretaria. O apóstolo Paulo, ele fala também naquele outro versículo, que ele fala que tinha que ter o cuidado com o alimento sólido. Então, para aqueles que estavam iniciando, ele tinha que dar o leite. O leite a gente dá para o bebê, para a criança.
A criança vai crescendo, eu me lembro muito bem. Aí depois minha esposa dava uma lista de legumes para eu ir buscar, para ela fazer a tal da papinha, para os meninos comerem. Aí eu ia lá, comprava as coisas tal, ela fazia a papinha. Depois os meninos começaram a comer um pouquinho de arroz com feijão. Depois eles aprenderam a morder um bifinho. E aí eles foram crescendo até ficar do tamanho que estão hoje. Assim também é com a nossa vida espiritual. Quando nós entramos na igreja, nós estamos começando a nossa jornada. Então, no início da nossa jornada, Jesus vai te libertar do vício, Jesus vai te tirar, vai te livrar do cigarro, vai te livrar da bebida, vai te livrar das drogas. Há muita gente que tem vício no jogo, parece que não, mas tem gente viciada em jogo. Tem, na nossa sociedade parece que não, mas tem. Não é só bingo igual tinha uns anos atrás, não. Tem gente que é viciado em aquele negócio do celular, a bet. Não é Bet a feia a novela, não é Bet aquele que você põe R$10 lá, viu? Não, crente não mexe com aquilo. Então Deus vai te libertando dessas coisas. Então, num primeiro momento, você está ali tomando um leitinho, você está iniciando a sua jornada. Depois Deus vai te abençoando. Aí você se firma na igreja, você se batiza, você começa a participar das atividades da igreja. Depois você vai tendo uma vivência na igreja, aí você vai querer conhecer a palavra. E aí a sua vida espiritual vai se aprimorando a cada ano. Então, nesse início de ano, eu sei que vocês já ouviram palavras sobre recomeço. Eu disse aqui, pastor Rogério abordou esse tema no primeiro domingo. Pastor Alencar sobre decisões, no domingo passado, decisões importantes. E eu quero dizer a você que nesta noite, é noite de você tomar uma decisão e recomeçar a sua fé nesse ano. Mas não aquela fé que foi em 2023, 2024, 2022, mas uma fé nova, uma fé mais madura na presença de Jesus em 2026. Irmão, você sabe, cada um de nós sabe, onde a gente precisa melhorar. Cada um sabe. Cada um sabe a área da sua vida que precisa melhorar. Eu não preciso aí apontar, irmãozinho, você não está bem em tal coisa, irmãzinha. Eu acho que aqui todos são bem adultos para saber aquilo que vai bem e aquilo que não vai bem. Mas eu quero convidar você nesta noite para que você aprenda com os bereanos e a sua vida possa ser mais madura e mais abençoada em 2026. Que Deus possa, irmão, renovar a sua vida espiritual de uma maneira toda especial. Que a profecia de Isaías 42, versículo 6, se cumpra na sua vida. E onde você chegar, a luz de Cristo chega com você. Aleluia! E aí você vai chegar num local novo, você vai lá, às vezes o irmão vende algum produto, o irmão vai chegar no cliente, vai fazer uma visita, o irmão vai começar a atender ali o seu cliente. Dali um pouco o seu cliente vai virar para você e vai dizer assim: você é crente? Ele vai perguntar para você. E você vai dizer: sim, sou crente. E aí naquele momento Jesus já está trabalhando na sua vida para você ser luz para aquela pessoa. Aleluia. É desejo do meu coração, como pastor aqui da igreja, que os irmãos sejam luz onde quer que estejam em 2026. Esse é o meu desejo. No seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, onde você colocar a planta dos seus pés, que você seja luz naquele local. Esse é o desejo do meu coração para vocês nessa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Que nós possamos aprender com os irmãos de Bereia a valorizar a palavra, a viver a palavra e a mostrar que a palavra também são obras nas nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.